Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler o Evangelho, ler a Bíblia, né? E aprender lições que são tão importantes para que a gente possa realmente entender as coisas de Deus. Amém? Amém. Daniel 5, do 1 ao 6. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ele escrevia. 25 ao 28. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Amém. Então a Noemi leu um livro do Velho Testamento, o capítulo 5, uma passagem do profeta Daniel. E o que nós aprendemos no Velho Testamento, nessa passagem do profeta Daniel, que é tão importante para nós? É uma história, não é? Uma história que aconteceu não em Jerusalém, mas na Babilônia. O rei Nabucodonosor havia invadido Israel. Por quê? Israel havia se virado as costas para Deus, não é? Deus havia formado a nação de Israel, havia lhe dado muitas bênçãos, havia lhe dado uma terra, havia tirado a nação de Israel da escravidão, mas o homem é assim, não é? O ser humano é assim. E a nação de Israel virou as costas para Deus. E chegou uma época em que Deus condenou Israel e veio o rei Nabucodonosor, invadiu Israel e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Eles tiveram que sair da terra prometida e foram para a Babilônia, não é? E aí nessa passagem que nós lemos hoje, já é o filho do rei Nabucodonosor, é o rei Belsazar. Esse rei, confiante assim no seu dinheiro, confiante no seu poder, acostumado à riqueza, cheio de orgulho, cheio de sentimentos que Deus reprova, não é? Mas confiando na sua riqueza, confiando naquilo que ele tinha, que o pai dele havia conquistado, pegou apetrechos, taças que faziam parte do reino, do templo de Deus em Jerusalém. As coisas do templo de Deus em Jerusalém eram consagradas a Deus. Quando você consagra alguma coisa a Deus, como foi feito no templo de Jerusalém, aquilo era para o exercício do culto a Deus, aquilo era uma coisa separada, aquilo era uma coisa que são objetos que só devem ser usados para o culto a Deus, para a cerimônia de Deus. Mas como os babilônios eram estrangeiros, não conheciam Deus de Israel, então eles levaram esses apetrechos para a Babilônia. Agora o rei Belsazar, na sua bebedeira, junto com as pessoas ali que estão em volta dele, que fazem parte da corte dele, não é? Estão bebendo vinho nessas taças que são sagradas, eram separadas, não é? O que acontece? Um fenômeno, uma mão escreve na parede, simplesmente uma mão, não é? Sem corpo, uma mão, aparece uma mão escrevendo uma frase na parede. O rei Belsazar treme, os seus joelhos, a escritura diz que os joelhos dele batiam um no outro, ele ficou com muito medo, não é? Aí ele pediu para os sábios da corte dele interpretarem, porque
ele não entendia o que estava escrito, ninguém entendia, ninguém foi capaz de interpretar. E aí ele chamou Daniel. Daniel era um servo de Deus, era um profeta de Deus, não é? E Daniel repreende o rei, diz que o pai vocês notem uma coisa, né? Nessa história, Daniel até conta que o rei que invadiu Israel, o Nabucodonosor, se encheu tanto de orgulho que Deus, no fim da vida dele, fez com que ele se assemelhasse a um animal. Ele andava como um animal nas campinas, nos campos, de quatro. Daquele rei tão orgulhoso, tão cheio de poder, que fazia o que queria, que tinha tudo, ele se tornou semelhante ao animal. Mas o filho Belsazar não entendeu a lição que Deus havia dado e também se encheu de orgulho. E agora havia cometido um pecado muito grave. Havia usado aquilo que é sagrado para uma festa, um deboche das coisas do Deus de Israel. E ele ainda ofereceu aos deuses da Babilônia, não é? Porque eles eram pagãos, eles seguiam outras coisas, não é? Coisas de pedra, de madeira, não é? Aí a mão aparece e a frase diz, nós vamos resumir, que Deus contou os dias do reino de Belsazar, achou que ele estava em dívida, não é? Que ele era um pecador, que aquele reino estava em dívida, e o que ele fez? Ele encerrou o reino ali. Naquele dia, o reino do rei Belsazar acabou. E o que nós temos que aprender com essa história? Bom, o que nós podemos aprender com essa história são muitas coisas, não é? Primeiro, que o pecado traz consequências. O povo de Israel havia sido levado para a Babilônia por causa do seu pecado. Eles não foram capazes de reconhecer a mão de Deus na vida deles, dos pais deles. Era um povo muito rebelde, era um povo muito ingrato para Deus. Isso trouxe consequências, que eles acabaram saindo da terra prometida e foram levados para a Babilônia como escravos, não é? Olha só que coisa horrível que o pecado traz. Depois, o rei Belsazar não é um judeu, ele não conhece o Deus de Israel, mas ele usa coisas sagradas, né? Existe uma diferença, existe uma coisa que nós temos que ter em mente. Tem coisas que são sagradas, não é? Tem coisas que pertencem a Deus, não é? Muitas vezes as pessoas não conhecem a Deus, mas para agradar as pessoas que seguem a Deus, usam o nome de Deus, as coisas de Deus, para conseguir objetivos humanos. Então eles mexem com o sagrado. O que seria sagrado para nós hoje? A palavra de Deus é sagrada, não é? A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, a palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra é viva, não é? Ela serve para o objetivo de Deus. Ela é a palavra da Bíblia é sagrado. Nós temos que ter reverência. O nome de Jesus é sagrado. Não pode ser usado para qualquer coisa, porque é semelhante ao que o rei Belsazar fez quando ele bebe vinho naquelas taças sagradas que haviam sido dedicadas a Deus no templo. E o que acontece hoje? Eu uso a palavra, cito trechos da Bíblia, mas eu nem acredito. Às vezes as pessoas nem acreditam em Deus, mas eles fazem isso para agradar aqueles que acreditam. Usam o nome de Jesus, porque daí eles se passam. Então isso é muito, muito feito hoje, a semelhança do rei Belsazar. Para quê? Para agradar as pessoas que creem em Deus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que aceitaram Jesus. Mas nós temos que entender o seguinte: as coisas de Deus não podem ser usadas da mesma forma que os copos, que as taças de ouro que estavam no templo para serviço de Deus eram sagradas, e o rei Belsazar não poderia ter bebido vinho e nem feito orgias com ela, como ele estava fazendo. Da mesma forma, a palavra de Deus, o nome de Jesus, as coisas de Deus não podem ser usadas de qualquer maneira por pessoas que hoje em dia usam
para alcançar objetivos políticos, para agradar, para ter eleitores, para movimentar massas. Não pode, gente. A palavra de Deus só tem um objetivo. As taças que estavam no templo tinham apenas um objetivo. Qual seria? Dar culto a Deus. É só esse objetivo. É uma coisa sagrada. A Bíblia hoje, não é? A palavra de Deus, o nome de Jesus, só tem um objetivo: dar culto a Deus, salvar as pessoas, levar a alma das pessoas para Deus, não é? Salvação, isso é sagrado. Não pode ser usado para fins humanos. Por mais que eu goste de um, de outro, quando isso acontece, é muito semelhante ao que o rei Belsazar fez. É escândalo. Aquela pessoa não crê, aquela pessoa não entende, ela simplesmente, como o rei Belsazar bebeu vinho, essa pessoa usa para se embriagar também, de uma certa maneira, de enganar os incautos, que aquilo que ele é uma pessoa que eles não respeitam a Deus. Quem respeita a Deus não usa as coisas de Deus de qualquer maneira, e muito menos para se obter vantagens, enganar as pessoas. O que acontece é que o rei Belsazar, ele não entendia as coisas de Deus. Então ele não entendia o que havia sido escrito por aquela mão que o fez tremer. Ele tremeu, os joelhos dele, o texto diz que os joelhos dele batiam um no outro de tanto medo que ele ficou. Aí veio o profeta Daniel. Daniel é aquele que tem comunhão com Deus. Sou eu, sou você que leva a Deus a sério. As coisas de Deus são reveladas àqueles que são de Deus, aqueles que levam a Deus a sério. E Daniel teve essa revelação e disse ao rei que Deus havia contado o seu reino, os dias do reino, quer dizer, eles já estavam se acabando, e aquele reino iria se acabar, seria dividido para outras pessoas. Veio um castigo de Deus, a repreensão, mesmo para aquele povo que não tinha essa comunhão com Deus, porque não se usa as coisas de Deus de qualquer maneira. E aí vem a sentença de Deus. Aí falam, não, mas hoje não é mais assim. É assim. As coisas de Deus são sagradas, não é brincadeira, não é para qualquer pessoa. Mas eu gosto tanto dessa pessoa, mas você pode até gostar, mas não se faz isso. Isso é pecado, isso dá consequência. O pecado traz consequência. Não pense que hoje em dia eu peco e fica por isso mesmo. Não, traz consequência, porque o povo de Israel que estava na sua terra, na terra prometida, por causa da sua rebelião contra Deus, foi cativo para a Babilônia. E quantas vezes nós fracassamos nas nossas vidas, nos nossos projetos, porque não percebemos que o pecado está nos levando para longe de Deus. E a sentença de Deus vem para nós porque Deus não tem comunhão com o pecado. Aí o que acontece? A gente apoia aquele que usa as coisas de Deus de forma interesseira, né? Citam trechos da Bíblia para chamar reuniões, chamar protestos, usam o nome de Jesus para dizer não creem em Jesus, não respeitam, porque isso é sagrado, isso não é para ter objetivo humano. Vamos entender assim, as coisas de Deus são sagradas, são puras, para culto a Deus. Deus é sagrado, Deus nada tem a ver com os nossos problemas, Deus quer uma comunhão conosco, as coisas do céu, não para homens ambiciosos, ignorantes, como era esse rei Belsazar. Por quê? Porque semelhante ao pai dele, ele foi humilhado. O pai dele, o rei Nabucodonosor, virou um animal de 4 patas, não é? Andava pelos campos, comia até grama, porque de aquele homem tão orgulhoso, que foi o homem mais poderoso do mundo na época, ele se tornou semelhante a um burro, porque o pecado traz castigo, a soberba traz castigo. Esses homens pensam, hoje em dia, não é? Porque eles têm um terno bonito, um carro bonito, porque eles ganham um pouco mais, moram numa casa um pouco melhor, que eles podem fazer. Não podem. Isso traz consequência, amém? Vamos pensar assim, as coisas de Deus são sagradas, vamos estudar para que não caiamos nisso e não vamos concordar com isso, não é? As coisas de Deus, o nome de Jesus é sagrado, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal.
Pedimos que você compartilhe, você dê um like, para que mais pessoas possam também serem chamadas, né? Para ter mais engajamento. E é uma lição muito importante essa que tivemos hoje, porque às vezes, né, achamos que está tudo bem, porque não vemos assim nenhuma consequência naquele momento, mas com certeza ela virá. Então nós temos que realmente levar as coisas de Deus a sério, honrar o nome de Deus. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, que nós possamos levar a sério, Senhor, as coisas do teu reino, que dizem respeito ao Senhor, ter reverência, e que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa possam parar de enganar as outras pessoas usando o nome de Deus. Peço também, Senhor, pelo nosso país, para que haja justiça, que haja socorro aos mais necessitados, que nós possamos sempre fazer a sua vontade. Pedimos pelos outros países do mundo também, principalmente esses que estão em conflito, que possam ser ajudados e esses conflitos pararem. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.